Olá, estamos começando mais uma edição do programa Viva Cascudo, dessa vez em homenagem a Zila Mamed, essa escritora que nasceu no sertão paraibano, mas foi aqui no Rio Grande do Norte que ela construiu a sua história de sensibilidade. Zila era bibliotecária por formação, poeta por essência, uma mulher verdadeiramente à frente do seu tempo. Nesse especial, nós vamos conhecer mais dessa história dessa escritora Zila Mamed e também o legado dela, que é imensurável para a literatura potiguar. Apesar do seu pai ser de Caicó e seu avô materno de Jardim do Seridó, cidades do interior do Rio Grande do Norte, as duas famílias se encontraram no estado da Paraíba, mais precisamente na vila de Nova Palmeira, onde Zila Mamed nasceu. As memórias da infância e da adolescência que remetem ao sertão estão presentes em suas obras, principalmente em O Arado. Essa questão da origem, né, da identidade de Zila relacionada ao sertão, ela aparece um pouco dividida com a questão do litoral, porque como ela tem um livro Mar Absoluto, como ela viveu em Natal, né? E às vezes é até um pouco esquecida essa questão, né? Mas é um vínculo bastante forte e isso a gente pode ver na própria obra dela, por exemplo, no livro Arado, que é um livro de 59. Esse livro ele é dedicado ao avô, ela diz, para o meu avô Caçote, e a Nova Palmeira, que é a cidade dela. Aí o interessante é que Nova Palmeira é considerado Seridó também, o Seridó paraibano. E dali a gente tem uma contiguidade, porque ela foi morar em Currais Novos também, né, criança, tem uma vivência lá em Currais Novos. E essa presença do sertão ela é muito forte no livro Arado. Assim. São muitos poemas em que ela fala de açude. Né? E então, como estamos falando da vida dela, esses poemas refletem a experiência dela, a vivência. Né? Quer dizer, a vivência dela no sertão. E os poemas aparecem já como experiência, que é um resultado da vivência. Né? Então, é uma experiência para o leitor que se identifica ali de maneira muito interessante. Zila era uma mulher movida a paixões, porém um fato curioso que poucos sabem sobre a poeta considerada uma referência na literatura modernista é que ela chegou a ficar noiva na juventude e pensou em ser freira, como revela a sobrinha Marise Mamed. Era Miguel o nome do noivo dela. E alguma coisa aconteceu, porque ela estava com um vestido de noiva pronto, né? E esse vestido depois foi transformado em vestidos para as sobrinhas. Zila era uma mulher muito apaixonada. Era uma mulher muito apaixonada. Se você fizer leituras de poemas dela, que ela dedicou a perdas, tem coisas que são de perdas amorosas, né? E que estão aí no livro dela. Apenas eu não sei nomes, né? Mas eu vejo de Zila como uma mulher bastante apaixonada, nas entrelinhas, né? E eu acho que talvez pela própria época, mesmo ela sendo uma mulher bem à frente do seu tempo, talvez ela guardasse algumas coisas da moça mais recatada, daquela que tinha um pai bastante austero, né? Severo. Tia presente, principalmente na vida dos sobrinhos mais velhos, era com ela que eles passeavam na praia, tomavam sorvete e construíam muitas memórias afetivas. Havia sempre um aconchego, um abraço. Tia Zila gostava muito de nos questionar, sabatinar, como se diz, não é? E, na verdade, eu percebi aquilo como um incentivo para aguçar a nossa curiosidade, né? Para que quiséssemos saber mais. Assim, esse era um lado, vamos dizer, educativo, mas tinha também o lado dos banhos de mar, né? Isso aí era mais na Companhia de Zila, que era aquela que amava o mar, amava a água, de um modo geral, qualquer água, né? E
ela nos levava para Praia do Meio ou do Forte, né? E assim, até para que a gente demonstrasse que a gente também sabia, nós, os sobrinhos, né? Que também sabíamos nadar. Exila nadava muito. Ela nadava, ela adentrava o mar e ela queria que a gente demonstrasse que sabia nadar. E a nossa técnica de natação era uma técnica de acari, do açude, né? Então a gente chegava, tia Zila nadava com técnica e a gente nadava cachorrinho. Mas dava certo no final, né? Era também na companhia dela que nós passeávamos na orla, né? Nós tomávamos sorvetes, ela levava, não esses 9 filhos da minha mãe, mas os mais velhos, nós, eu e minha irmã, meu irmão, acho que os 4 ou os 5 mais velhos, nós convivemos nesses momentos com tia Zila, né? Os momentos do ir na orla tomar sorvete, né? Nadar com ela, ouvir as pessoas falando inglês. Era um mundo diferente do nosso mundo lá de Acari. A admiração de Diógenes por Zila, que era 9 anos mais velha que ele, teve início quando ele era um estudante e ela bibliotecária no Colégio Ateneu. Já adultos, os dois frequentavam a casa de Câmara Cascudo e, posteriormente, trabalharam juntos na UFRN. Ele como reitor e ela como diretora da Biblioteca Central. Diógenes define Zila como uma mulher encantadora, perfeccionista e exigente. Nós tínhamos uma aproximação grande com Câmara Cascudo, porque ela escreveu um livro básico sobre Câmara Cascudo, que foi um levantamento fantástico, e eu escrevi a primeira biografia de Câmara Cascudo. Ela chamava Cascudo o senhor e professor. Eu chamava. E ela dizia você e Cascudo. Tem uma história engraçada, se quiser eu posso contar aqui. É o seguinte, ela chegou lá comigo e a gente estava de mão dada. Ela era mais velha que eu, 9 anos. Mas ela disse, olha, nós estamos aqui, somos muito... Quem gosta de você, estamos aqui junto, Cascudo. E beleza, abraçou e tal. Mas havia muita emoção, muita amizade, muito bem-querer. Sobretudo em termos de poesia. Zila era fascinada pelo mar. Suas ondas, sua beleza, sua imensidão e seus mistérios estão presentes em vários dos seus poemas. E foi nas ondas mornas da Praia do Meio que Zila deu seu último mergulho. Ela morreu afogada aos 57 anos, no dia 13 de dezembro de 1985. Ela adivinhava, porque ela começa a dizer a vida dela que o mar era uma espécie de terror e deslumbramento. Zila apresentou esses aspectos, mas ela tinha sempre uma visão sobre o afogado, sobre sargaço que cobria o corpo dela, ela estava coberta. A perfeição do corpo, que ela não tem, aparentemente não apareceu com um ferimento. Ela apareceu na Ridinha, navegou pelo mar e Lalinha e outras pessoas foram reconhecer o seu corpo. Ele estava coberto de sargaço, mas em perfeito estado. Zila passeava diariamente pelas praias do Forte e do Meio, onde também costumava mergulhar. Os poemas Elegia, Canção do Afogado e Mar Morto mostram o fascínio da poeta pelo mar. Eu via Zila como alguém sempre em busca de critérios, de acrescentar novos rumos aos seus escritos, de ser exímia em tudo que realizava com as palavras e nas técnicas que envolviam o seu trabalho de bibliotecária, né? Eram tantos papéis coloridos ou não que eu via e que eu lembro, tantos amigos, tantas ideias e tanto saber. Era a vida dela, né? Era a vida de Zila. Eu percebo depois uma Zila fortemente envolvida com os projetos de biblioteca itinerante, com pesquisas, com Cascudo, João Cabral. Lembro das correspondências, né, com Bandeira, Drummond, o próprio Cabral e tantos outros com quem ela buscava certamente aperfeiçoar aquilo que ela já dominava, que era a palavra.
Depois de conhecer um pouco mais sobre a vida de Zila, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais na obra dessa escritora, mas é rapidinho, depois do intervalo. A gente volta já com mais Viva Cascudo, Zila Mamede. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, em homenagem a Zila Mamede. Nós estamos fazendo essa gravação aqui na sala, na Biblioteca Central da UFRN, em homenagem à escritora. Essa era a mesa que ela trabalhava, a máquina de datilografia que fazia os textos, as poesias. Poesias essas que tinham um olhar profundo para o sertão e também para o mar, que Zila tanto adorava. Obra que segue inspirando escritores e escritoras e encantando os leitores. Vamos então dar um mergulho nesse universo poético de Zila e entender que essa literatura de Zila segue viva e necessária. Considerado uma das maiores versistas da sua geração, Zila Mamede começou a escrever aos 21 anos. Entre 1955 e 1956, ela cursou biblioteconomia no Rio de Janeiro e fez uma especialização nos Estados Unidos. Depois disso, voltou à capital potiguar, onde reestruturou a Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje tem seu nome, e a Biblioteca Pública Estadual Câmara Cascudo. Suas principais obras são Rosa de Pedra, Salinas, O Arado, Exercício da Palavra e Corpo a Corpo. Posteriormente, publicou Navegos, que reúne os 5 livros. Zila foi uma pioneira, né, na biblioteconomia aqui do Rio Grande do Norte. Ela nasceu em Palmeiras, na Paraíba, mas aos 5 anos ela veio morar no Rio Grande do Norte, em Currais Novos, e durante a Segunda Guerra ela veio para Natal e cursou biblioteconomia no Rio de Janeiro. E a partir daí, em 1959, essa biblioteca foi fundada. Ela trabalhou de 59 a 85. A biblioteca foi fundada por Zila, né? Ela recolheu o material de outras bibliotecas, biblioteca de Direito, de Filosofia, e começou a montar esse acervo. E assim, durante muitos anos, Zila esteve à frente da Biblioteca Central, e seria justo, como é justo ainda hoje em dia, né? Quando ela faleceu, em 1985, que foi uma homenagem, né, pós-morte, à biblioteca, que era a Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passou a se chamar Biblioteca Central Zila Mamede, em homenagem à bibliotecária fundadora e pioneira. Apesar de Zila Mamede ter nascido em Nova Palmeira, na Paraíba, ela é reconhecida como cidadã potiguar. Afinal, viveu quase toda a sua vida em Natal. Após concluir os estudos secundários, Zila começou a se dedicar à literatura e a escrever seus primeiros poemas, tendo conquistado grande credibilidade no meio literário. Ela contou com o apoio e amizade de alguns dos principais nomes da poesia brasileira, como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Manuel Bandeira considerou o seu primeiro livro, Rosa de Pedra, uma das melhores obras de versos brasileiros. Por Salinas, de 1958, Zila recebeu o prêmio Vânia Souto Carvalho, em Recife. Já O Arado, de 1959, teve prefácio de Luiz da Câmara Cascudo. Zila Mamede é uma poetisa, né? É uma escritora, é uma leitora voraz também. É uma mulher à frente do seu tempo. Num tempo em que a mulher era mais descriminalizada, estava mais em casa, Zila estava procurando outros horizontes, fazendo outras coisas, né? Isso foi muito importante para o nome dela, para a carreira dela também, né? Ela tinha amizades com João Cabral de Melo Neto, com Câmara Cascudo, que de alguma forma ajudaram ela, né,
auxiliaram ela nessa trajetória também como poetisa. Além disso, ela escreveu a bibliografia de Câmara Cascudo e de João Cabral de Melo Neto. Zila deveria ser estudada como uma expressão feminina da poesia brasileira. Porque nós temos pessoas que atingiram um nível nacional, como Nízia Floresta. Mas como expressão poética da poesia brasileira são poucas que têm expressão poética, como Adélia Prado, ou Cecília Meirelles. Zila está no meio. Para mim está no meio, não há dúvida. Em uma entrevista concedida em 1982 à TV Universitária, Zila descreve o momento em que escreveu seu primeiro poema durante uma viagem de João Pessoa para Natal. Primeiro poema que chamou a atenção e que foi o motivo de eu me agrupar com o Antônio Pinto e toda a sua equipe foram os poemas Mar Morto e Canção da Rosa de Pedra. Eu tive coragem de mostrar a Cascudo e ele falou a Antônio Pinto, numa festa de São João, me tirou para dançar contra a cara horrenda do meu pai, porque homem casado não dançava com moça de família, e ele me pediu esse poema para publicar, tanto é que publicou meia página de jornal com esse poema. Quando eu vi este poema publicado e senti a responsabilidade que estava acontecendo comigo, aí foi realmente que eu comecei, digamos, a pensar que eu estava fazendo um negócio que se chama literatura. Fina, sutil e elegante, os versos de Zila apresentavam um lirismo contido, traços de uma personalidade tímida e introvertida. Entre as temáticas mais abordadas em seus poemas, os cenários do sertão nordestino foram detalhadamente descritos, assim como suas paixões. A personalidade, o pioneirismo e as obras de Zila inspiraram a criação do coletivo Mulherio das Letras Zila Mamed. Quando a gente pensou no nome de Zila Mamed, eu digo, nossa, é o nome perfeito, porque é uma poeta que tem uma grande expressão aqui no Rio Grande do Norte, né? Uma poeta que nasceu na Paraíba, mas que adotou Natal, ou Natal adotou a Zila Mamed. Então, assim, num primeiro momento foi essa relação, né, com os dois estados. E depois pelo próprio nome de Zila, pela poeta que ela é, né, pelo pioneirismo, né, em algumas áreas, no caso da biblioteconomia, né, por ser uma mulher que nunca teve medo de desafios. Então é uma figura, né, que ela inspira. Então foi por isso que a gente escolheu o nome de Zila Mamed. As cartas trocadas entre Zila e Drummond foram transformadas em livro. Entre essas correspondências, Carla Alves, membro do coletivo das letras Zila Mamed, destaca uma do escritor para poeta, datada de 27 de março de 1957. Zila, passei esta tarde de sexta-feira lendo seus poemas e catando defeitos neles. Para ser agradável a voz me ser, mas no fim as qualidades eram tão maiores e tão agradáveis de se perceber que o caráter odioso da tarefa se foi dissipando. E ficou só a alegria de ver você crescendo em poesia. O rio e o primeiro soneto do Os Bois Dormindo são duas coisas de grande classe. E versos espalhados por todo o livrinho se impõem como unidades belíssimas. Bem, o que fui anotando a lápis é matéria para você pensar e aceitar ou não, com liberdade absoluta, e como lhe parecer razoável. Tenho o maior constrangimento em propor qualquer modificação a um poeta. Cada um é dono de seus erros e acertos, e receio ainda sugerir o que é apenas minha verdade, uma verdade precária, mesmo nos limites do meu ser, que tenho mudado tanto ao longo da vida, e me substituo conforme o humor de cada hora. E o livro saiu uma doçura rural completa, uma coisa de terra e vida incorporada à terra, que torna autêntica sua poesia. Uma das grandes paixões de Zila, muitas vezes apresentada em seus poemas, é o mar.
O seu poema Elegia, escrito nesse período, ganhou notoriedade, inclusive internacional, colocando a poeta em destaque no cenário literário. O seu primeiro livro publicado, Rosa de Pedra, de 1953, ganhou projeção nacional ao ser considerado por Manuel Bandeira como um dos melhores livros de versos que já tinha lido. Após a morte de Zila, a família, doou o acervo particular dela, que consiste em livros, os livros que faziam parte do acervo dela, Muitos são autografados, com dedicatória. Nós temos as placas comemorativas, os diplomas que ela recebeu, os cursos que ela fez. Inclusive, ela até tem um curso técnico de contabilidade. Nós temos a mesa dela, que era a mesa de trabalho aqui, onde ela fazia o trabalho dela como bibliotecária. Nós temos cartas, cartas expedidas, cartas recebidas pelos amigos e também por esses escritores, Os livros que falam sobre ela, porque nós temos livros que falam sobre Zila, devido à importância dela, E os livros que ela escreveu. A relação dela com a arte era através dos artistas. Ela tinha ligação e simpatia pelos artistas bons. Eu lembrei Tomé, que tinha esse poema de Tomé que ela criou a partir de um quadro de Tomé. Mas havia sempre outra ligação com Nilton Navarro, Dorian Gray, os artistas da cidade que produziam, havia sempre uma ligação, seja nas artes plásticas, seja na música, até na arquitetura. Zila era focada, era uma pessoa que se dedicava de corpo e alma à cultura. Ela era culta e exercia essa função com muito zelo. Zila Mamed era considerada pelos amigos mais próximos como intelectual, escritor e advogado Diógenes da Cunha Lima como uma mulher perfeccionista, o que se aplicava tanto em seu trabalho de bibliotecária como em sua poesia. Para ela, ele criou o verbo zilar. Zilar, que é o verbo que eu inventei, que era um poema que nunca... Era um verbo e um poema que nunca seria conjugado. Zila considerava Mar Morto como um verdadeiro batistério, o poema mais marcante de sua trajetória como poeta. É uma das poesias mais conhecidas, mais marcantes da Zila, e ela mesma se refere a essa poesia como sendo um trabalho inaugural. Parado, morto mar da minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde rocem asas de gaivotas, perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado, mar sem gesto, mar sem ânsia, sem praia, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. Criança penetrando no mar morto, em busca de um brinquedo colorido, que julga ver no morto mar vogando. Infância nesse mar que não tem porto, num mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos navegando. Considerada uma referência na literatura modernista, Zila Mamed também é admirada por outras nuances, como explica a escritora Risolete Fernandes. Ela simplesmente é alguém que vai demarcar a nossa poesia a partir de quê? Nós tínhamos até então, até Zila, quem eram os destaques na poesia do Rio Grande do Norte. Era Alta de Souza, com uma obra, O Horto, começo do século XX. E depois nós tivemos, já no decorrer do século XX, Palmira Vanderlei, que foi a outra pessoa que veio marcar espaço na poesia do Rio Grande do Norte. E parou por aí. Quando Zila surge, com todas essas características de uma poesia moderna, de uma poesia mais condizente com a mulher da época dela, então ela foi um divisor de água. Era a poesia do Rio Grande do Norte, escrita, antes e depois de Zila Mamed. Zila continua inspirando as novas gerações de poetas e escritoras, como destaca Ana Cláudia Trigueiro. A Zila, tanto como artista da palavra, pelo grande talento dela, ela é uma grande referência como poeta, como ela mesma gostava de ser
vista, né? Porque naquela época, quando se pensava numa poetisa, se pensava numa mulher que escrevia sobre temas domésticos, e a poesia de Zila, digamos que era uma temática mais expandida. Zila tinha feito nível superior, ela tinha feito uma pós-graduação fora do Brasil, então ela tinha uma visão, digamos, expandida da realidade, que ela colocou na obra dela. Portanto, quando ela pedia para ser chamada de poeta, era pensando numa perspectiva daquela época. E então ela é essa grande referência de poeta para nós, né, para todas as escritoras de hoje, tanto que escrevem poesia quanto escrevem prosa, mas ela também é muito inspiradora enquanto mulher. Ela era uma figura forte, marcante, que desbravava espaços, ela era uma precursora. Se a gente tem dificuldade de se colocar como artista da palavra, sendo mulher ainda hoje no Brasil, imagina na época em que a Zila começou a ser vista como a grande poeta que ela era, inclusive por figuras da literatura brasileira de renome nacional. Então ela é conhecida nacionalmente, não só no Rio Grande do Norte. E depois de conhecer um pouco mais da vida e da obra de Zila, tem mais. Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista especial sobre a escritora. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! De volta com o programa Viva Cascudo, em homenagem a Zila Mamed, agora com a nossa entrevista especial. Nós estamos recebendo aqui Magnólia Andrade, que é diretora aqui da Biblioteca Central da UFRN e também do Sistema de Bibliotecas da Universidade, né, Magnólia? Primeiro, seja bem-vinda aqui ao nosso Viva Cascudo. Obrigada pelo momento, acho que é um momento bem interessante para a gente falar um pouco sobre Zila Mamed e o seu legado. A senhora ocupa hoje o lugar, o cargo, né, a função que Zila ocupou. E aí eu pergunto, qual foi a importância de Zila para essa biblioteca e também para a biblioteconomia do nosso estado? Zila foi a precursora da biblioteconomia do Estado. Ela foi a fundadora do Sistema de Bibliotecas da UFRN. A UFRN foi fundada em 1958. Em 59 foi criado o Serviço Central de Bibliotecas, que hoje é o Sistema de Bibliotecas da UFRN. Zila foi quem organizou e idealizou todo esse sistema de bibliotecas. E ela, além desse sistema, ela organizou a biblioteconomia do Estado. Por quê? Ela foi a primeira bibliotecária do Estado e a partir dela surgiram novos bibliotecários aqui no Estado porque ela fez convênio com a Universidade Federal da Paraíba para que as pessoas que trabalhavam na Biblioteca Central fizessem biblioteconomia. Zila sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela conseguiu fazer uma graduação na década de 50, conseguiu fazer especialização nos Estados Unidos na década de 60, pós-graduação na década de 70, pós-graduação a nível de mestrado. Então, tudo isso lá em 50. Exatamente, na década de 50, 60. Ela foi muito à frente, nessa época, fazer um mestrado, fazer uma especialização fora do Brasil e um mestrado que ela fez no IBICT, era uma trajetória muito difícil, principalmente para uma mulher que estava no Nordeste do Brasil. E aí, a partir disso, foi fundada aqui a biblioteca, são 24 bibliotecas além dessa central.
Isso, nós somos a Biblioteca Central e mais 24 bibliotecas. Essas bibliotecas funcionam aqui, algumas aqui em Natal e outras no interior do estado, como Caicó, Currais Novos, Nova Cruz, Santa Cruz, Macau, nos polos do interior. Nós estamos gravando aqui em uma das salas da Biblioteca Central, que tem aqui o acervo de Zila, também as obras dela. E aí eu pergunto, ela se correspondia bastante com outros escritores, com outros autores dos estados vizinhos, né, até de outros estados mais distantes. E essas cartas estão aqui nessa sala? Estão. A família, quando Zila faleceu, a família doou o acervo, parte do acervo particular dela, que é a parte maior. Teve uma grande parte que veio para cá, outra foi para a Biblioteca Pública Câmara Cascudo. Mas aqui para cá veio livros, acervos dos livros que ela particular dela e todo o acervo de correspondências que ela tinha. Então tem muita coisa com outros autores. Um material riquíssimo de correspondências de Zila. Zila se correspondia com pessoas das mais variadas áreas, com poetas, com pessoas do estado, de fora do Brasil. Então, nós temos um material muito rico para pesquisa aqui. E esse material também é interessante porque nós temos cartas recebidas por Zila e cartas enviadas por Zila. Por quê? Zila não gostava muito da caligrafia dela, ela datilografava. E aí ela datilografava com carbono. Ela emitia o original e ficava com a cópia em carbono. Então aqui a gente consegue ter essa comunicação que ela tinha, tanto o que ela mandava como o que ela recebia. Você consegue fazer a conexão de tudo. A gente já citou aqui nas matérias que Zila também foi responsável por fundar, por organizar outras bibliotecas aqui no estado. A própria Câmara Cascudo, que a senhora já citou, e também a do Colégio Ateneu, que foi uma biblioteca importante. Sim, antes de montar o sistema de bibliotecas, Zila montou a Biblioteca do Ateneu, que foi uma grande, continua sendo uma grande escola no estado, mas já teve uma repercussão muito maior e foi assim que ela se formou em biblioteconomia, em 1956, ela montou a Biblioteca do Ateneu e foi a partir da Biblioteca do Ateneu que ela veio para a UFRN, que antes, na realidade, ela veio para a UFRN antes de ser Universidade Federal. Éramos apenas as faculdades isoladas e ela começou a organizar as bibliotecas das faculdades isoladas. E em 59, quando houve a junção com a formação do sistema de bibliotecas, que chamava-se Serviço Central de Bibliotecas, aí foi que ela veio para organizar o Serviço Central, mas ela já tinha organizado a Biblioteca do Ateneu e organizado as bibliotecas das faculdades isoladas, porque em 59 foi a junção dos acervos das faculdades isoladas. Então, Magnólia, eu pergunto, como é que você acredita que ela, naquele tempo, dividia todas essas atribuições? Né? Uma pergunta aí que a senhora que está nesse lugar, nessa função, pode me dizer, porque ela tinha toda essa organização, toda essa área da biblioteconomia e também a produção literária. Era uma coisa realmente extraordinária. Zila era extraordinária. Zila conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Zila era diretora do sistema de bibliotecas, organizando todo o sistema, ainda organizava outras bibliotecas, arranjava tempo para solicitar acervos para criar bibliotecas no interior. Ela tem até uma carta que ela coloca que era aniversário dela, ela não queria presente, ela queria livros para as bibliotecas, para ela montar bibliotecas. Então, ela tinha uma gestão de tempo fora do comum. Acho que porque ela conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Com tanta competência, ela chegou a receber convites para ir embora, porque a gente sabe que profissionais que muitas vezes se destacam nas suas áreas acabam indo embora para outros estados, né, para o sudeste do país. Ela nunca quis ir? Nunca quis ir. Ela recebeu diversos convites para outros estados, mas ela sempre dizia que queria ficar no meu Rio Grande do Norte. Ela tinha um amor muito grande pelo Rio Grande do Norte, embora ela não tenha nascido no Rio Grande do Norte, ela tenha nascido em Nova Palmeira, na Paraíba, mas veio para Currais Novos quando criança, depois na Segunda Guerra veio para Natal, e ela se apaixonou pelo Rio Grande do Norte e sempre dizia que não queria sair do seu Rio Grande do Norte, do meu amado Rio Grande do Norte. Inclusive nós temos uma carta bem interessante, muito bonita, onde ela coloca essas expressões de como, um tom poético de como ela queria permanecer no Rio Grande do Norte. Qual a importância então da Biblioteca Zila Mamede para a preservação dessa história, dessa memória da autora?
A Biblioteca Central Zila Mamed é a maior biblioteca do estado. Hoje nós temos quase 500 mil volumes só nessa biblioteca, e isso foi fruto de Zila, além do sistema de bibliotecas. Então nós temos um acervo riquíssimo, e a memória de Zila aqui na Biblioteca Central está sempre muito presente, não só pelo receber o nome, mas por esse acervo que nós temos aqui, onde traz livros que ela utilizou com dedicatórias. Nós temos livros com várias dedicatórias de pessoas que fizeram dedicatórias para ela, e temos a mesa onde Zila trabalhou, a máquina que ela utilizava para escrever suas cartas. A gente preserva aqui a memória de Zila Mamed enquanto bibliotecária, enquanto poeta, enquanto fundadora do sistema de bibliotecas da UFRN e a primeira bibliotecária do estado. Então, para encerrar, Magnólia, né, depois de todo esse legado aqui, esse bate-papo, eu pergunto, qual é a importância, né, dessa história de Zila para a literatura do Rio Grande do Norte e também para a educação, que ela era muito preocupada? Zila foi grande poeta com um rigor literário muito grande, que inclusive foi elogiada por muitos poetas da época também. E além disso, Zila era muito preocupada com a educação. Então, Zila se preocupava com a educação da universidade, que foi que montou o sistema de bibliotecas, com a educação pública, onde montou a Biblioteca Pública Câmara Cascudo, que também é um sistema de bibliotecas públicas. E Zila foi a precursora da biblioteconomia no estado. A partir de Zila, a gente conseguiu montar o curso de biblioteconomia. Ela estava sempre preocupada na formação das pessoas, e essa formação ajuda na educação. A educação não está apenas no professor, mas ele está no fomento à leitura, está no uso de bibliotecas, está no uso de material para estudo. Então, a educação é tudo isso junto, e Zila se preocupava muito com isso. Inclusive nos seus textos a gente vê essa preocupação com a educação de um modo geral. É isso, então, eu queria agradecer Magnólia Andrade, que é diretora aqui da Biblioteca Central da UFRN e também do Sistema de Bibliotecas. Muito obrigado. Queria que você desse algumas considerações finais aqui sobre a importância dos jovens, né, das pessoas conhecerem um pouco mais, pesquisarem, virem aqui a essa sala para conhecer também esse legado e essa história. A nossa biblioteca é aberta ao público de um modo geral. A biblioteca é da UFRN, mas é aberta ao público de um modo geral. Estamos aqui com as portas abertas para toda a comunidade. Temos acervos que podem ser consultados dentro da biblioteca, acervos raros como essa coleção Zila. Temos acervo de coleções de autores do Rio Grande do Norte. Nós temos o nosso acervo circulante, que é acervos técnicos, científicos. A comunidade deve fazer uso de bibliotecas. Infelizmente, a gente tem poucas bibliotecas no estado. E a gente está aqui para receber a comunidade sempre. A gente pode receber o pessoal em condições normais, pode procurar a nossa biblioteca para escolas em fazer visitas programadas. É muito importante os alunos, a comunidade conhecer as nossas bibliotecas e entender a importância da biblioteca para uma comunidade. Porque cultura, biblioteca não é só ensino, biblioteca também é cultura. E aí a gente precisa que a comunidade utilize essas bibliotecas para reconhecer realmente o valor de uma biblioteca. E a gente está aqui sempre trabalhando na UFRN para melhorar a nossa biblioteca e trazer mais a comunidade para conhecer as bibliotecas e o que a gente tem a oferecer. Inclusive, na Biblioteca Central, além do acervo, nós temos exposições, nós temos outros trabalhos que é bem interessante para a comunidade. Nos acompanhem em nossas redes sociais, estamos sempre postando o que está acontecendo em nossa Biblioteca Central e no sistema de bibliotecas da UFRN. Muito obrigado, Magnólia. A gente agradece aqui por vocês terem aberto as portas aqui para a gente mostrar esse acervo e contar um pouquinho dessa história de Zila Mamed. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. E só acrescentando mais uma coisa, o acervo de Zila é um acervo fechado, mas pode ser de consulta e serve para pesquisadores, e aqui é uma fonte riquíssima de pesquisas, principalmente para pós-graduação. Olha aí. A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Cascudo em homenagem a Zila Mamed. A gente fica por aqui, tchau, até a próxima.